Deus, que Jesus, o nosso querido Mestre, nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria estar retornando nesta cidade, eu tive muitas vezes fazendo palestra por aqui, né? Então, retornamos hoje a convite do nosso irmão e nós vamos então hoje falar sobre órfãos. Nós temos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo que fala justamente dos órfãos. Então diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E Deus permite que haja órfãos para exortarmos a servirmos-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que, muitas vezes, a criança que socorreis, vós foi caro noutra encarnação. Caso em que se pudesse lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não porém a caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão e que cai. Pois frequentemente bem amados são os vossos olhos. Quantas vezes seria eles recusados, se a choupana, a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai o benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, ou de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos irmãos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Então esta é a introdução da nossa conversa, essa leitura maravilhosa que nos fala dos órfãos. Por que Deus permite que haja órfãos? Muitas vezes a pessoa se pergunta, mas por que Deus permite isso? Ele permite porque nós hoje, conhecendo então esta lei da reencarnação, que o Espiritismo, esse Consolador que Jesus prometeu e que veio no tempo predito, assinalado, aonde que nós todos, criaturas, já estamos com maturidade suficiente para entender e para compreender. Então ele vem nos esclarecendo que nós não estamos aqui pela primeira vez, que já passamos por milênios, estamos vivenciando essa vida na Terra, encarnando, desencarnando, reencarnando novamente. Então, muitas vezes, aquele pai que deixou os filhos abandonados, né, na infância, que foi para cá, foi para lá, né, depois ele vem numa outra encarnação, ele ser órfão também. Ele vai sentir na própria carne aquilo que ele fez. E por que Deus permite? Para que também, então, dois objetivos. Aquele que está sendo órfão, ele está colhendo uma semeadura de um passado e oportunizando a caridade para aqueles que vão recolher aquele órfão. É uma grande caridade. Já pensaram pegar uma criança abandonada, uma criança que poderia estar sofrendo fome, frio, e ser agasalhado, ser alimentado, ser educado? Que caridade! E como nos diz o Evangelho, se nós soubéssemos, às vezes pode ter sido uma
pessoa que foi caro para nós no passado. Pode ter sido uma pessoa que nos ajudaram no passado, que foi muito bom, muito importante em nossa vida. Já não seria mais uma caridade se a gente soubesse. É um dever. É um dever. Então, Deus lança, né, com toda a sua sabedoria, um véu no passado, para nós esquecermos aquele passado, não nos lembrar, né, para que então a caridade seja legítima, ela seja verdadeira, e aquilo que a gente fazer com todo o desprendimento, com todo o amor, se torna caridade. Agora, se nós vamos saber, não, mas esse aqui no passado ele foi meu pai, eu teria o dever de ajudar, esse foi meu irmão, esse foi isso, aquilo, então ela não seria mais uma caridade, era um dever, porque é um dever da gente, né, socorrer um ao outro, principalmente quando se torna aqueles laços dos parentescos. Agora, como nos diz o Evangelho, todos nós somos irmãos. Então é dever nosso de socorrer uns aos outros, independente de ser órfão ou não ser órfão. Necessitou, vamos ajudar, vamos auxiliar. E a caridade, então, ela é muito importante, porque o que é a caridade? É algo que a gente faz com desprendimento, ajudando o nosso semelhante. E a verdadeira caridade, como nos diz o Evangelho, que tem essa caridade, a gente ajudar, dar os esmola aos pobres, né, aos necessitados, é a mais fácil que tem. É fácil, mas há uma bem mais difícil, consequentemente mais meritória, que é aquela de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para pôr em prova as nossas dores, ser os instrumentos das nossas dores e pôr em prova a nossa paciência. Então vejamos aquele que Deus colocou em nosso caminho. E muitas vezes nós lavejamos e achamos que esse tem que pegar uma pena de morte, que esse tem que ter uma prisão perpétua, porque são seres que não valem nada, e aí nós descarregamos, né, uma caminhonada de maledicência em cima daquela criatura, sendo um instrumento que Deus colocou em nosso caminho. Então aí é que está a verdadeira caridade de compreender e de perdoar. E foi o que Jesus fez nos exemplificando, porque no auge da sua dor, no alto da cruz, e que ele ouvia o desafio daquela humanidade perversa, sedenta do sangue divino, ele entendia que eles não sabiam o que fazer. Ele compreendeu, então ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Exemplo também de humildade, porque ele não disse: eu perdoo, porque ele já tinha perdão no seu coração, ele não estava ofendido, ele não estava magoado, ele sentia misericórdia, piedade por aquelas criaturas, por isso ele disse: Pai, perdoa, né? Pediu a Deus que perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam, e realmente não sabiam, então por isso ele pediu perdão, dando esse exemplo de amor verdadeiro, sublime e de compreensão. Então, quando nós compreender também o nosso semelhante, sem sombra de dúvida, vamos perdoar. Vamos fazer essa caridade da compreensão e de perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a pessoa diz: mas ele sabe, porque ele é adulto, porque ele tem cultura, porque ele faz isso e aquilo. Ele sabe. Ele pode saber que ele está errado. Ele pode saber que está cometendo um crime. Agora, ele não sabe as consequências do ato dele. Isto é que nós temos que ter na consciência. Que a pessoa não tem consciência, ele não sabe do que ele vai ser responsabilizado, dos atos que ele está praticando, o que vai acontecer. Então, é muito difícil essas criaturas se dar bem quando praticam mal. Jamais. É a mesma coisa que o suicida. Agora, quando eu vim a vida, até nós estávamos conversando com o Leonardo, meu médico de transporte, que ele me traz, me leva para cá e para lá, né? Então, nós falando, eu estou relendo o livro Memórias de um Suicida. Quem lê aquele livro tem que pensar 1000 vezes antes de cometer o suicídio. Porque é terrível o sofrimento do suicida.
Então, é a tal coisa, eles não sabem o que fazem. Eles acham que vão eliminar os problemas, eliminando a vida física, vão multiplicar quantas vezes mais. Né? Então, aí está a razão. Por que do exercício da caridade de entender e compreender os nossos irmãos? Então, assim também, quando nós entendemos, quando nós compreendemos aquela criatura, aquela mãe que jogou o filho no lixo, aquela mãe que rolou no jornal e colocou na porta de uma casa, aquela criança abandonada, aquele órfão, a gente tem que socorrer, tem que amparar, não ficar praguejando a mãe, desejando mal para a mãe, para o pai, vamos atender aquela criancinha que está ali. Esta é uma caridade também. E quando se fala em órfãos, muitas vezes a pessoa pensa naquele órfão que ficou, que o pai morreu, que a mãe morreu, que ele se encarnou, então ele ficou órfão. Mas não. Existe outro tipo de orfandade que a sociedade não imagina e muitas vezes está, né, no seio da sociedade e passando desapercebido. Que é aquele órfão de pai e mãe vivos. Que muitas vezes o pai não quer assumir a responsabilidade e abandona. Muitas vezes força até a mãe para fazer um aborto, mas ela não quer. Vai, depois não quer sustentar, quer seguir a sua vida, então abandona aquela criança num lugar ou no outro. Ou então sofre os maus tratos, tem que ser recolhido pelas autoridades, pelos que trabalham nos direitos humanos, e enfim, daí por diante. São criaturas que têm o pai e a mãe viva, mas estão órfãos, porque não tem o carinho do pai, não tem o carinho da mãe. Há outro tipo de orfandade, que hoje está tão na moda, os pais dentro de casa, os filhos dentro de casa, verdadeiros estranhos. Porque nós, seres humanos, e hoje ainda mais que nunca na nossa atualidade, o que a sociedade quer é o mais. Estamos valorizando muito o ter e o poder. Estamos esquecendo do ser. E é por esta razão que se busca, com tanta ganância, com tanta força, com tanto esmero, as coisas materiais. E a criança, então, muitas vezes nasce, o filhinho, e ele já vai para a escolinha, vai para a mão das babás, e elas é que vão criar. Então a mãe chega, porque ela trabalha até tarde, de repente ela quer assistir a sua novela, ou ela quer ir na casa de uma vizinha, ela tem outros programas sociais, o pai tem isso, tem aquilo e vai, e a criança fica dentro da casa, órfão de pai e de mãe, com o pai e a mãe do lado, mas ele está sendo criado pela babá. Ou então vem da escolinha e a mãe vai preparar o jantar, o pai vai ler seu jornal, né, assistir a sua televisão, jogar seu mini-snoop lá no bar, e assim a criança fica órfã de pai e mãe. E hoje, com a parafernália que existe ainda dos celulares, e ali é Instagram, é isso e aquilo, cada um para cá, para lá, nos seus computadores, nos tantos aparelhagens, né? Então, cada um num quarto, outro no outro, o pai num lugar, a mãe no outro, o filho no outro, 5 pessoas às vezes dentro do lar, 5 estranhos, né? Pai e a mãe órfãos, os filhos órfãos, com os pais ali do lado. Porque não tem mais aquela assistência, não tem mais aquele carinho, não tem mais aquele diálogo. E muitas vezes, então, ou a mãe, ou então a funcionária, a empregada, prepara o jantar, tem que estar ligando para um, para outro, passando e-mail para um e para outro, o jantar está na mesa. Né? E eles vêm ali para jantar, né? Então o que é que acontece?
coloca o prato ali, em vez de dialogar, não, ali, ó, pelo lado, nós se encontramos, né? E onde é que está o diálogo? Onde é que está a convivência familiar? Desaparece. Desapareceu essa convivência. E é aí onde muitos lares estão se desmoronando. Muitas famílias estão se desintegrando por falta do diálogo. E quando se desintegra essas famílias, sem sombra de dúvida, é mais órfãos que vai surgir. Outro vai um para cá, outro para lá. E muitas vezes, aquela criança que não teve aquele carinho de mãe, de pai, que não teve aquele calor humano dentro de casa, vai ser o drogado de amanhã. Muitas vezes, aquela criança que não acompanhou seus pais para o templo religioso, vai ser aquele que o pai tem que buscar na delegacia. Então é importante reavivar novamente este sentido, esta palavra família. Estruturar os lares, para que assim a sociedade possa melhorar. Para que assim nós possamos ter, num futuro próximo, uma sociedade sadia, com menos drogado nas ruas, com menos presídios lotados, com menos órfãos, muitas vezes de pai e mãe. Porque é importante a gente valorizar isso aí. Quantas e quantas crianças que têm o pai e a mãe ao lado, vai se sentir órfão. Por quê? Porque eles não têm aquele carinho, não têm aquela atenção, não têm aquele diálogo. Às vezes, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo, o meu trabalho, minha profissão me ocupa, me rouba todo o tempo. Mas como assim? Vamos tirar o tempo para os filhos, tem que ter tempo. 5, 10, 15 minutos, que seja por dia, mas dá atenção. Porque o órfão não é aquele só que morreu o pai, que morreu a mãe. Não é aquele que os pais abandonaram, se separaram, foram para cá, outro para lá, ele foi se criar com o avô, então foi para um orfanato. Não. Às vezes eles estão ali dentro de casa. Como surgiu, certa vez, um guri de 6, 7 anos de idade, ele ia da escola e procurava falar com o pai, ele estava lá zangado, às vezes mal-humorado, lendo o seu jornal, não dava atenção para o filho. Ia conversar com a mãe, ela estava lá no telefone com a vizinha, ou então assistindo a sua novela, e ali dizia, vai falar com o teu pai. Ele ia lá, o pai, me deixa em paz para ler meu jornal. E assim, e o guri sentia-se abandonado. Ele ia na escola, ouvia os outros coleguinhas muitas vezes dizer, eu ontem joguei bola com meu pai, eu ontem joguei xadrez com meu pai, eu ontem fui no shopping com meu pai. E ele ficava, mas não é só meu pai. E um dia, ele indagou, pai, por que não veio brigar comigo? Eu não tenho tempo. Era só o pai dizer, eu não tenho tempo. E o guri foi pensando, e sempre aquela mágoa no coração. Chegou um dia que ele chegou da escola e foi falar com o pai. E o pai, guri, fica quieto, deixa eu ler meu jornal. E daí ele chegou e perguntou, pai, quanto você ganha por hora no seu trabalho? O pai, tu quer saber, guri? Moleque, nem a tua mãe sabe quanto eu ganho, tu vai querer saber o quê? E o guri deu uma voltinha e insistiu, de novo, não, pai, me diz quanto você ganha no seu trabalho por hora. Daí ele procurou não estar enchendo, né, e lendo o jornal. Eu ganho R$3 por hora. Aí o guri, então me dá R$1, pai. E ele se zantou. Eu sabia, seu moleque, que tu queria indagar tanto que tu queria dinheiro para ir botar fora. Vai dormir. Me deixa em paz, vai dormir. O guri baixou a cabeça, foi para o quarto dele, deitou e ficou. E
Terminou de ler o jornal dele, refletiu. Bom, quem sabe se ele quer algum R$1 real, se é para comprar um chiclete, uma bala lá na escola, põe lá no quarto. Chegou lá e perguntou: filho, está dormindo? Mas não, pai, estou acordado, estou deitado, estou acordado. Tá, eu vim trazer teu real, pediu. O guri sentou na cama, acendeu a lâmpada, pegou o real, pegou uma caixinha que ele tinha pegado no muro, mais R$2. Daí pegou 3. Ó pai, já tenho os R$3 que dá para pagar uma hora do seu tempo. Vamos brincar. Eu lhe pago esse tempo. Não precisa ser de um dia só. Pode ser 15 minutos por dia, 10 minutos por dia. Mas não vai ser tempo perdido porque eu vou lhe pagar. Uma punhalada no coração daquele pai que não pode ter a emoção, abraçou o filho e prometeu. Daquele dia em diante, ele tirava aquele pai. E realmente mudou. Todos os dias ele chegava, antes de ler seu jornal, ele ia brincar com o filho. Tirava aqueles 10, 15 minutos do seu tempo para dar atenção para o filho. Aconteceu que o filho sentiu-se reestimulado, começou a aprender muito mais na escola, se transformou também num menino mais dócil, mais amável, mais obediente, mais educado, tudo. Ele só precisava atenção. Por quê? Porque ele sentia-se órfão. Os pais ali, mas ninguém dava atenção, um jogava para o outro, outro para o outro. Né? E isso acontece muito ainda hoje. Acontece muito. Porque a televisão absorve muito tempo. O celular, o computador e tudo absorve um tempo muito grande das criaturas, dos adultos e os pequenos também. Então, hoje em dia, né, os pais dão graças a Deus. Onde é que está? Está lá no quarto, está lá no computador. Tá lá. E assim eles estão vivos. A criança não está aí. Agora eles não sabem com quem eles estão constatando lá. Com quem eles estão dialogando. E ali é que está o perigo. Né? Porque com quantos marginais, criminosos, né, pedófilos, eles estão muitas vezes entrando em contato através dos seus celulares, dos seus computadores, e os pais não estão sabendo. Depois, quando surge o crime, já é tarde. Então é hora a gente acordar um pouquinho, parar, pensar aonde está o filho, com quem ele está trocando os seus e-mails, com quem ele está entrando em contato. Vamos ver, vamos chegar junto, né? Dá atenção. Não, agora eu quero. Não, vamos lá, desliga isso aí, desliga a televisão, vamos passear na quadra, vamos jogar uma bola, vamos jogar uma dama, um xadrez, uma coisa, vamos no shopping. Dá atenção, tirar da frente do computador, da frente da televisão, que nem sempre os programas são bons. E o melhor programa, a melhor forma é a atenção, é o carinho, é o calor materno e paterno para o filho. Este é importante, porque as famílias têm que ser reestruturadas. E os órfãos estão por aí. E quantos órfãos de pais vivos. E eles estão nas esquinas, estão batendo carteira, estão fumando, estão se drogando. Vem então a autoridade, vem a polícia e prende. É um abandonado? É órfão? Não. Tem o pai, tem a mãe, vai lá.
Tá, vai num lugar, no outro, muitas vezes embriagados, outras vezes envolvidos com tantas drogas, né? E os filhos ali também, no mesmo caminho, ou então em caminhos piores. E nós, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos oferecendo na sociedade, como membros de uma sociedade que somos? Parar, olhar, criticar? Então, nos diz o Evangelho, ajudar os órfãos, socorrer, amparar essa criaturinha abandonada. Porque muitas vezes eles estão abandonados. Os pais estão ali, mas não dão amor. Então eles precisam de um amor. Eles precisam de alguém que lhe dê apoio, que lhe dê educação, que lhe dê amor. E nós podemos fazer isso. Podemos ajudar a encaminhar. E quando, muitas vezes, a gente pensa, mas eu sou um só. Quantos mil existem abandonados? Mas existe um recurso que todos nós podemos e que não custa nada. E que podemos simultaneamente ajudar milhões. A prece. Como é doce, como tem valor uma prece quando tiraram do coração. E o Evangelho, naquela leitura intitulada A Piedade, ele fala: deixa o teu coração enternecer-se diante das misérias e do sofrimento dos teus irmãos, que as tuas lágrimas ambalsamam colocar em suas figuras. Então nós podemos utilizar este recurso da prece para ajudar essas criaturas que necessitam. A criança abandonada, o órfão, todo aquele que necessita, nós podemos. Porque o que vai fazer a nossa prece? Ela vai fazer com que essa criaturinha possa sentir-se confortável. E muitas vezes, através da prece, nós podemos fazer com que se vai comover um coração adulto que pode ajudar, que pode amparar. Então é importante a gente fazer esse recurso, porque Deus tem caminhos por onde os homens não conseguem fazer estradas. Então aquilo que, muitas vezes aquela prece de sentimento, de piedade, de ternura por aquele que necessita, por aquela criança abandonada, que muitas vezes a gente gostaria de fazer algo por ele, e as condições financeiras às vezes não conseguem, mas Deus consegue. Então a prece por eles vai inspirar um outro coração que tem condição e que vai ajudar. Então são recursos que nós temos com nossas mãos, que podemos trabalhar com isso, podemos ajudar a parar essas criaturas. Porque é muito importante na sociedade que nós vivemos hoje e nesse planeta de transição que nós estamos iniciando, que ela está passando de expiações de prova para o mundo da revelação, é muita atrocidade por causa dessa transição. Então nós precisamos de ter muita força, de ter muito ânimo, de muita fé, muita esperança, e ajudar os necessitados. E pensar sempre, né, principalmente no órfão, naquela criança abandonada, naquela criança sem pai, naquela criança sem mãe, mas que dentro dos nossos lares também não vai surgir o órfão com o pai e a mãe abandonados, por causa do quê? Dos problemas, das finanças e de algo que a pessoa pensa só no ter e no poder e vai esquecendo do ser. E é muito importante nós darmos valor ao ser, porque nós somos seres espirituais, imortais.
Porque o corpo é mortal. O corpo um dia se apaga, esse vai se terminar. Ele veio do pó e vai se transformar no pó. Mas o ser espiritual, o ser inteligente, o ser pensante, é o espírito. Esse é imortal. A partir do momento que Deus criou para a eternidade, para a imortalidade. Então, quando nós começarmos a dar valor a este ser, então o poder e o ter começa a ficar em segundo plano. Primeiro é o ser, depois é o ter. Se eu posso ter, sim. Se eu puder ter um automóvel, ter. Se eu puder ter um lar bem confortável, bem. Mas primeiro eu pensar no ser. E se eu não puder ter, não importa. O que importa é ser. É ser uma criatura espiritualizada, é ser uma criatura equilibrada, é ser uma criatura voltada para os princípios do bem, do amor e da caridade. Essa é a importância. E quando a humanidade todos pensassem assim, com certeza não existiria tantos órfãos. Porque a maior parte da orfandade é aqueles de pai e mãe vivos, que abandonam por isso ou por aquilo. Porque criança que ainda em tenra idade, que perde pai e mãe, que desencarnam, são muito poucos. Muito pouco. A maior parte da orfandade é de pai e mãe que abandonam. É de ou mãe solteira, ou então viciada, drogada, e daí por diante, de tudo que é tipo. E os pais não querem assumir a responsabilidade. Porque muitas vezes, porque a mãe, né? Muitas vezes culpam só a mãe. Porque a mãe abandonou. Porque a mãe fez isso. Porque a mãe quer abortar. Mas onde tem um pai responsável, a mãe também não faz. Né? Tem que ter a responsabilidade. E se a mãe não quer, ela não pode, ou quer abandonar, que o pai pegue, seja homem, tenha hombridade. Essa é a importância. Mas não, a gente fica ali apedrejando como antigamente, como trouxeram uma mulher, foi apanhada de adultério, colocaram no meio dos pecadores também e perguntaram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada de adultério. E Moisés, da sua lei, manda que essas tais sejam apedrejadas. Qual é a tua opinião diante disso? Jesus se agachou e começou a escrever com o dedo na lei. Mas eles insistiram na pergunta. Eles queriam arrumar um meio para condenar Jesus. Jesus então se levanta, olha para eles e diz: qual dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a apedrejar. Colocou a mão na consciência deles. E eles foram se retirando de cabeça baixa, um a um, começando primeiro os mais velhos, eram os mais pecadores. E Jesus ficou lá só com uma mulher. Então, quando ele se levanta, mulher, onde é que estão aqueles que queriam te condenar? Não, Senhor, não me condena. Nem tampouco eu te condenarei. Vais de futuro, não peques mais. E perdoa a pecado. Eles ainda hoje na nossa sociedade, ainda existem os apedrejadores. Porque geralmente culpa sempre a mãe. A culpa é da mãe. Mas e onde é que está o pai? Onde é que está a responsabilidade? Então, também pai, ser homem, tem que ter hombridade acima de tudo. Responsabilidade. E quando um tem responsabilidade, já muda de figura. Porque se um não quer, o outro agasalha. O outro absorve. E daí a orfandade diminui. Caso contrário, nós vamos continuar com esse quadro triste. Orfanatos superlotados, as casas onde recolhem os menores superlotados, né? Crianças
nas ruas, nas sinaleiras, pedindo esmola. E ainda bem aqueles que pedem esmola. Pior que nós vemos crianças drogadas, viciados, né? São os órfãozinhos, pais e mães vivos. Então, ele fala da responsabilidade, da falta de humildade do ser humano, a falta de consciência e de buscar o ser e não o ter. Porque precisamos de dar atenção às crianças, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos... Muitas vezes a própria criança na rua, ele está, né, andando, está brincando, a pessoa passa porque uma criança nem dá bola. E muitas vezes a criança está ali, ele presta atenção. Se a pessoa está passando acelerado por ali, ele olha, para o seu brinquedinho, oi tia, e eles dão mais atenção, né? Então eles precisam também de atenção. Eles precisam de atenção. E é muito importante que a gente dê atenção para a criança. Não interessa se ele é órfão ou se não é. Eles precisam. É um serzinho que está se formando ali e que ele precisa de atenção para ser formado a pessoa de humildade. Mas existia numa escola um menino que ele se destacava entre os demais. Era estudioso, aprendia com facilidade e o pai trabalhava, via a criança só no fim de semana, porque ele saía cedo para o seu trabalho, a criança estava dormindo. Ele voltava, ele já estava dormindo, porque voltava tarde. Mas ele fez um pacto com o filho. Ele disse: filho, eu não saio uma vez de casa sem que eu vá lá te dar um beijo antes de estar dormindo, não vê. Eu não chego, né, em casa, não, antes de mais nada, quando eu chego, eu vou lá te dar um beijo, você já está dormindo. Está sempre no meu coração. Daí o guri olhou: você faz isso mesmo, pai? Eu faço. E daí só disse: então vamos fazer um pacto. Cada vez que eu sair de manhã, que você está dormindo e eu vou para o meu trabalho, eu vou dar um nó na ponta do lençol do cano. Quando você acordar, você olha, se está dado um nó no lençol, você sabe que eu estive lá te dando um tchau, te dando um beijo, o mesmo que você está dormindo. E o guri acordava, então, a primeira coisa que eu ia, pegava a ponta do lençol, aquele nó, ele dizia: ah, meu pai esteve aqui hoje dando um beijo, me dando um tchau. Ele feliz na escola, ele aprendia, ele estava alegre. Daí quando foi um dia, daí teve entrega de boletim, se reuniram os pais, e a professora indagou: qual é os pais que estão mais presentes na vida dos filhos? Um lá, porque eu chego, ele está dormindo, outro saio, ele está dormindo, outro que eu tenho meus afazeres, e era poucos tinham presença. Daí se levanta aquele pai, muito humilde, diz: olha, a senhora professora, eu fiz um pacto com meu filho. Eu chego, devido ao meu trabalho ser longe, tenho que pegar 2, 3 conduções para o trabalho, para retornar. Então eu saio cedo, ele está dormindo. Quando eu chego, já chego tarde, ele também já está dormindo. Mas eu faço assim, eu combinei com ele, né? Nunca saio antes de ir lá dar um beijo nele, dar um tchau, né? Mesmo que ele esteja dormindo. E eu dou um nó na ponta do lençol para que ele saiba que eu estive lá. Né? E ela disse: olha, realmente o seu filho é o que mais se destaca entre os demais também. Ele é inteligente, ele é alegre, ele é feliz, aprende com facilidade, está sempre, né, contente. Daí ela disse: se eu faço assim, só nos fins de semana que eu saio com meu filho, senão ele não me vê. Eu vejo ele, mas ele não me vê. Mas ele sente a minha presença através desse pacto. Então ficou daí aquele nó no lençol, ficou chamado o nó do amor. O pai que amava seu filho realmente não podia estar presente fisicamente, mas espiritualmente. E o filho sentia-se feliz
porque com aquele nó do amor ele sabia que ele estava sendo amado, estava sendo lembrado e que jamais o pai saía sem ir lá dar um beijo dele e dar um tchau, mesmo que ele estivesse no mundo. Então, uma forma da presença. Mesmo ausente, ele estava presente. E quantos que estão presentes e se sentem os filhos ausentes? Né? Então, são coisas que a gente precisa analisar muito bem isso. Tá? Então, vamos pensar sempre, quando ouvir falar em órfão, que não é só aqueles de pais desencarnados, de pais encarnados, e também não é só aqueles abandonados, é aqueles que estão presentes muitas vezes no lar, mas a criança se sente abandonados porque não tem um carinho, não tem um diálogo, não tem uma convivência paternal. Então, prestamos atenção nisso aí. Então, nós ensaiamos, vejamos vocês em poema, vamos fazer aqui um poemazinho de alma querida. Alma querida e bela, abra agora uma janela do teu meio do coração. Olha o mundo, quanta luz, quanta beleza, e afaste essa tristeza que te leva à depressão. Alma querida e bela, não fique assim tão triste, pois saiba que Deus existe e ninguém pode duvidar. Ele quer a tua paz, a felicidade. O que importa, na verdade, é que você aprenda a amar. Alma querida e bela, agradeça ao Senhor pela vida, pela experiência, pois a divina providência te dá paz e te dá amor. E no jardim da existência, tu és também uma flor. Alma querida e bela, agradeça a Jesus pela paz, pela luz, pelo amor e carinho. Jesus nunca te esquece, faça sempre tuas preces, e terá sempre a luz a guiar o teu caminho. Então, eu dizia agora, alma querida e bela, que Deus possa sempre iluminar no caminho da luz e do amor, a todos possam guiar. Agradeço pela atenção, agradeço pelo carinho, e que Jesus nos guarde e nos ensine sempre a amar. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao irmão pelo convite, e queria então convidar o meu médium de transporte, Leonardo, fazer a prece de encerramento. Que nos auxilia no apaziguamento de nós mesmos. Buscamos a vós, Senhor Jesus, esperançosos de que esta tua paz e o teu amor faça parte desse nosso mundo, abençoando esta humilde mas profunda entidade que luta por mananciar junto contigo os propósitos cristãos. Envolva todos nós que batemos em vossa porta, Senhor Jesus, amparando nossos anseios, dificuldades, que pelo qual colocamos esperança em que encontrar um pouco de alívio e consolo. Sobre o teu estandarte, Senhor, amargurados que muitas vezes nos encontramos, repletos de esperança quando te buscamos, auxilia-nos, orienta-nos nesta sobre a tua paz. Que a vossa infinita bondade e misericórdia, Senhor Deus, nos fortaleça, nos traga ânimo e um pouco mais de bem-estar. E a toda a equipe espiritual que esta noite por aqui contribuiu, nós vos agradecemos. Irmãos, amém.